Para entender o que nós estamos propondo, nós propomos que haja um aumento do investimento na educação gradativamente, não é um aumento de 25% para 30%, mas que esse aumento seja gradativo a cada ano. Como o próprio deputado Freitas leu, a Constituição, tanto a Constituição Federal quanto a estadual, ela é muito clara ao dizer que é um investimento mínimo de 25%. Não é obrigatoriamente que seja apenas 25%. Vários estados brasileiros, entre eles o estado de São Paulo, já há muito tempo que tem um investimento acima dos 25%. No caso de São Paulo, é 30%. E são pelo menos das 27 unidades da federação, 9, pelo menos, já investem acima dos 25% constitucionalmente. Aqui no estado do Espírito Santo, no período de 2011 a 2020, se usou irregularmente o dinheiro da educação, o chamado 25% obrigatório, que é, na verdade, o dinheiro do MDE, Manutenção e Desenvolvimento da Educação. Aqui no estado, tanto no governo Casagrande quanto no governo Artung, percentual do MDE era usado inconstitucionalmente para fins previdenciários. O MDE é regulamentado pela Constituição e pelos artigos 70 e 71 da LDB, que especificam onde esse dinheiro pode ser utilizado. E nem em sombra, nesses artigos que regulamentam o uso dos 25%, diz que esse dinheiro pudesse ser usado para fins previdenciários. Mas o que acabou acontecendo aqui no estado a partir do ano de 2012? O Tribunal de Contas, assustadoramente, criou uma resolução amparando o governo estadual a praticar essa ilegalidade. Coisa que, obviamente, é ilegal, porque se fosse legal, todos os estados da federação e a própria União fariam a mesma coisa, uma vez que todos têm problema com a questão previdenciária. E mais assustador ainda foi o fato de que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo se fingiu de morta, dizendo assim, não, olha lá, o Tribunal de Contas está amparando. Como se o Tribunal de Contas pudesse legislar acima do que a Constituição diz. Era lei federal. É curioso que em uma das nossas ações, porque as nossas primeiras tentativas para acabar com isso aqui no estado foi com ações no próprio Tribunal de Contas para tentar derrubar a resolução, que o então presidente do Tribunal de Contas chegou a dizer assim, olha, nós temos zero de dúvida que o dinheiro possa ser usado do jeito que é usado aqui no Espírito Santo. Então, depois de muitas tentativas aqui na própria Assembleia, nós ingressamos com uma ação na Procuradoria-Geral da República em Brasília, que virou uma ação de inconstitucionalidade, foi para o STF, demorou muito a ser votado porque foi para a mão da ministra Rosa Weber, que enrolou com isso por muito tempo, mas quando foi votado em 2020, por unanimidade, nenhum ministro discutiu que havia um erro crasso aqui no Espírito Santo, que havia uma inconstitucionalidade grande aqui no estado. E os 11 ministros votaram pela inconstitucionalidade. Até hoje eu fico me perguntando como é que os conselheiros aqui do Espírito Santo tinham 0% de dúvida de que estava certo usar o dinheiro da educação do estado para fins previdenciários. Resumindo, neste período em que isso foi feito aqui no Espírito Santo, 6 bilhões de reais da educação foram desviados para fins previdenciários. Agora, quando nós propomos o aumento do investimento na educação, além de ser uma necessidade, é uma forma de recompor esse dinheiro usado ilegalmente por 10 anos, tanto no governo Casagrande quanto no governo Artung, para outros fins aqui no estado. E é até uma chance da Assembleia Legislativa se redimir perante a educação, uma vez que a Assembleia Legislativa, junto com o Tribunal de Contas, por 10 anos, deram aval ao governo do estado para praticar essa inconstitucionalidade.
É uma bobagem dizer, olha, a educação tem 25%. É uma bobagem dizer que educação de qualidade se faz com pouco investimento. Não se faz. E ainda que se pense que 25% é muito e tal, olha lá, o dinheiro obrigatório da educação, é muito pouco. Basta você visitar as escolas da rede estadual, por exemplo, ou das redes municipais, e ver a média salarial de professores da educação básica, para você ver que o investimento é muito baixo. E mais, depois da tragédia ocorrida em Aracruz, ficou mais do que claro, e eu falei sobre isso já, o quanto é necessário investir em outros campos nas escolas. Sobretudo a criação de equipes multidisciplinares com psicólogos, aumentar a segurança, aumentar o apoio aos professores, e isso não se faz com pouco dinheiro. E aí toda vez que se fala assim, olha, se a gente for criar equipes multidisciplinares para as escolas, vamos ter que reduzir o investimento não sei aonde. Não se trata de reduzir o investimento, se trata de ampliar investimento para que a gente faça aquilo que precisa ser feito. Eu já repeti várias vezes aqui, nesta tribuna, eu visitei mais de 300 escolas da rede estadual, das cerca de 400 e pouco que nós temos, e são várias as escolas que faltam o básico, que falta laboratório, que falta quadra de esporte. Nós temos escolas na rede estadual que não tem biblioteca. A biblioteca é a alma de uma escola. As salas de atendimento para alunos de AEE normalmente não passam de um bequinho separado ali no corredor, um pedaço da sala do diretor ou coisa que o valha. Então, existem coisas básicas na educação que é necessário ampliar o investimento. Na semana passada, e muitos devem ter visto isso, foi divulgado o resultado do SAEB. O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. É uma prova que é feita a cada 2 anos e que é um dos fatores que vai resultar no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E aí, mostrou que a aprendizagem em matemática no Brasil, de uma forma geral, é muito ruim. Mas que aqui no Espírito Santo seria o estado com melhor índice. E qual era esse índice? 11,2%. Ou seja, significaria dizer que um aluno no final da educação básica, no 3º ano do ensino médio, apenas 11,2% tem uma aprendizagem satisfatória. Não é que 11,2% tem uma excelente aprendizagem. Tem uma aprendizagem minimamente satisfatória. Olhando por outro lado, significa que 89% dos alunos da educação básica chegam ao 3º ano sem aprender o mínimo desejável em matemática. E aí, assustadoramente, eu vi a Secretaria de Educação comemorando isso. Me desculpe, mas isso é uma tragédia. Assim, não, mas mesmo assim o índice do Espírito Santo é o melhor do Brasil. Ei, 89% dos nossos alunos não estão aprendendo o mínimo básico de matemática. Não há nada para comemorar, absolutamente nada. E isso é mais um índice de quanto nós precisamos investir em educação. Não adianta dizer em lugar nenhum do mundo, educação de qualidade foi feita com pouco dinheiro. Não adianta. Aí as pessoas dizem assim, olha, mas lá na Europa, por exemplo, o percentual em relação ao PIB que é investido na educação é menor do que o Brasil. O cálculo não deve ser esse. Você deve calcular qual é a média de investimento por aluno e aí sim fazer uma comparação de país para país. O Brasil continua sendo um país que investe, em média, muito pouco na educação. Portanto, o que nós estamos propondo aqui não tem nada de inconstitucional, porque a Constituição ela é clara ao afirmar que é o mínimo de 25%, não são apenas 25%, e que nós precisamos sim ampliar esse investimento e, sobretudo, devolver os cerca de 6 bilhões de reais que por 10 anos foram usados inconstitucionalmente em outro setor. Muito obrigado, presidente.